Bom dia e que Deus abençoe o nosso dia, abençoe essa sexta-feira linda e abençoada, com a presença de Deus já para iniciarmos o dia da melhor forma possível, porque quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo. E na verdade a gente já inicia o dia com muitos motivos para agradecer. A gente tem o motivo principal que é estar aqui, que estar acordados, respirando e buscando a presença de Deus em primeiro lugar, porque depois as demais coisas elas nos serão acrescentadas. Quando nós estamos em Cristo, Ele nos dá sustento, Ele nos dá direção, Ele nos leva em direção ao propósito que Ele tem para as nossas vidas. E que hoje essa palavra aqui, tenho certeza que Ele trouxe especialmente para nós, nada é por acaso para Deus. Se a gente vai ler agora esse devocional é porque é a palavra que nós precisamos ouvir. Se você caiu aqui de paraquedas hoje pela primeira vez, saiba que Deus ele preparou uma mensagem especial para você. E hoje o nosso devocional fala: silencie o mundo para ouvir a voz de Deus. Nada mais pertinente nos dias de hoje, com tanta informação, com rede social, que a gente pode ficar rolando ali, perdendo horas sem nem perceber. E nós devemos então silenciar todas as vozes do mundo para poder ser direcionados, para poder estar sensíveis à voz de Deus. Antes de iniciar o devocional, quero dar as boas-vindas para você que está aqui hoje pela primeira vez, te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação ali na opção todas, claro, caso você queira todas as manhãs receber uma mensagem de Deus para o seu coração. E se você puder e quiser, você ajuda muito também curtindo esse vídeo, porque assim você faz com que ele alcance mais pessoas que também vão ser abençoadas assim como nós. E antes de iniciar ainda, eu quero pedir para vocês escreverem aí nos comentários a frase profética do dia. Eu já escrevi aqui e eu sempre oriento a escrever, porque quando a gente escreve, a gente visualiza, a gente dá legalidade no mundo espiritual. Escrevam cartas para Deus, escrevam tudo que vocês querem enviar para Deus para vocês visualizarem. E escreva aqui agora: eu vou silenciar o mundo para ouvir a voz de Deus claramente na minha vida. Vou repetir para você escrever: eu vou silenciar o mundo para ouvir a voz de Deus claramente na minha vida. Amém? Vamos então para o devocional. Quantas vezes você já se pegou orando, pedindo direção a Deus, clamando por respostas, mas ao mesmo tempo com a mente tão cheia, tão agitada, que mal conseguia perceber se Ele já havia respondido? Em um mundo onde tudo é barulho, notícias, redes sociais, opiniões alheias, comparações, pressões, é cada vez mais difícil discernir a voz do que realmente importa, que é a voz de Deus. A verdade é que Deus não grita para ser ouvido. Ele não compete com o caos. Ele fala com aqueles que param para escutar. Ele sussurra para os que se dispõem a entrar no secreto, como Jesus ensinou em Mateus 6:6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. Essa geração tem acesso a tudo, mas muitas vezes está desconectada do essencial. Vivemos com os ouvidos cheios e o coração vazio. Procuramos respostas em todo lugar, menos no altar. Alimentamos a alma com conteúdos rasos, opiniões passageiras, vozes humanas e nos esquecemos de que existe uma voz eterna que traz direção, cura, consolo e paz, a voz do nosso Pai. Na história do profeta Elias, há uma cena que representa isso de forma linda. Elias estava esgotado, temendo por sua vida, se sentindo sozinho, com medo e querendo desistir. Ele se refugia em uma caverna. Deus se manifesta primeiro com um forte vento, depois em um terremoto e depois em fogo. Mas a voz do Senhor não estava em nada disso. Só então veio um sussurro leve e foi ali que Elias reconheceu a presença de Deus. 1 Reis 19, 11 a 12. Sabe o que isso ensina? Que Deus não age como o mundo age. Ele não precisa de espetáculo para se revelar. Ele fala no silêncio. E para ouvir esse sussurro suave,
Elias teve que se calar, teve que sair do barulho da alma, da confusão dos pensamentos e entrar em um estado de escuta. Jesus, que era 100% Deus e 100% homem, nos deixou esse exemplo também. Ele frequentemente se retirava da multidão para ficar a sós com o Pai. Ele entendia que para viver uma vida com propósito, era preciso buscar direção naquele que dá o propósito. Ele priorizava a intimidade, o secreto, o silêncio. Hoje, muitas pessoas dizem que não conseguem ouvir Deus. Mas será que Deus está em silêncio? Ou será que estamos dando mais atenção às outras vozes do que a dele? A voz da comparação, que diz que você ainda não é suficiente, a voz da ansiedade que pressiona, a voz da crítica que fere, a voz do medo que paralisa, a voz da carne que distorce, a voz da religiosidade que acusa. Essas vozes são como um ruído branco. Não percebemos que estão ali, mas elas abafam completamente a frequência do céu. E sabe o que é mais perigoso? É possível viver anos dentro da igreja, com a Bíblia na mão, mas sem ouvir de fato a voz de Deus. Porque ouvir não é só escutar sons, é discernir, é sintonizar o coração com o que o Espírito está dizendo. Talvez hoje Deus esteja dizendo a você: filho, filha, eu ainda estou falando, mas você precisa parar de correr, de se distrair, de tentar controlar tudo e simplesmente sentar aos meus pés e ouvir. Em João 10:27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você é a ovelha, você foi criado para reconhecer a voz do pastor, mas você precisa se calar, sair do excesso de ruído, desligar o mundo e sintonizar com o céu. Talvez esse seja o seu maior desafio hoje. Não é a falta de fé, é a falta de silêncio, é a ausência do secreto. Você quer ouvir Deus? Entre no quarto, desligue o celular, abra a Bíblia, feche os olhos, respire fundo e diga: Senhor, fala comigo, tua serva está ouvindo. Pode ser que ele responda na hora, pode ser que ele apenas te envolva com paz, pode ser que ele te conduza com um versículo, uma sensação no coração, uma direção no espírito. Mas uma coisa é certa, ele está sempre falando. O problema é que nós estamos sempre ocupados demais para escutar. Hoje é dia de fazer diferente, é tempo de silenciar a alma, silenciar o medo, silenciar a urgência, silenciar o ego e se abrir para o que Deus tem a dizer. Amém? Que palavra linda, que palavra poderosa, que nós possamos estar atentos à voz de Deus. Quantas vezes nós falamos que Deus não responde? Às vezes ele está em silêncio, ele também trabalha no silêncio, mas quantas vezes ele dá inúmeros sinais e nós estamos ocupados demais para perceber, nós estamos ansiosos demais para silenciar e ouvir a voz de Deus. Então vamos pedir isso a Deus hoje, silenciar. Hoje um grande mal é o celular, é as redes sociais, é algo que eu me policio muito também para diminuir, porque quanto menos nós estivermos atentos, menos nós vamos conseguir ouvir as respostas de Deus para a nossa vida. Então que essa palavra ela seja uma importantíssima direção para nós hoje. Vamos orar e pedir para que ela penetre no nosso coração. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nós reconhecemos que nós temos dado ouvidos demais ao mundo e de menos à Tua voz. Nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que nós te silenciamos com a nossa pressa, com a ansiedade, com as distrações. E hoje, Pai, nós escolhemos te ouvir. Nós escolhemos agora calar todas as vozes para ouvir apenas a Tua voz, meu Pai. Fala conosco, fala comigo, Senhor. Nos ensina a viver em comunhão contigo, nos ensina a ficar sensível ao Teu Espírito Santo, atento à Tua direção, Pai. Que o Teu sussurro seja mais alto que qualquer grito do mundo dentro de nós. Que nós possamos, Pai, seguir a Tua direção na nossa vida e viver conforme
o Senhor planejou para nós, conforme o teu propósito, conforme os princípios que o Senhor ensina através da tua palavra. Que a tua palavra possa todos os dias nos direcionar, assim como a tua voz, Pai, que nós estejamos sensíveis e se faz presente. Nós precisamos da tua presença, nós precisamos de ti, nós somos totalmente dependentes de ti, ó Pai. E hoje nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém, amém, amém. Que o Senhor nos abençoe muito nesse dia e que você também possa ser um canal de bênção na vida das pessoas que você sentir no coração agora, que você deve enviar esse devocional. Envie para a família, para os amigos, para alguém que, se você sentiu, porque essa pessoa está esperando uma direção de Deus para a vida dela. E você vai ser um canal de bênção e essa bênção vai voltar ainda maior para você. Tenha fé. Até amanhã, em mais uma manhã de fé e milagres.